Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com dados de arquivos, né? O intuito aqui no caso é trabalhar na forma de leitura, né? A princípio são as duas únicas coisas que a gente consegue fazer com arquivos na linguagem MQL5. Ou a gente trabalha com a leitura de arquivos, ou a gente trabalha com a chamada escrita de arquivos, ok? Então, nessa aula, a gente vai focar na leitura de arquivos. Então, a gente precisa entender como que a gente procede, como que a gente faz para fazer a leitura do conteúdo de arquivos, utilizando a linguagem de programação MQL5, ok? Então, vamos lá. Vamos entender como é que funciona a parte da leitura de arquivos. Para a gente ler arquivos em MQL5, antes de mais nada, a gente precisa definir duas variáveis, né? A primeira delas é do tipo inteiro e a segunda do tipo string. Bem, essa variável do tipo inteiro, pessoal, a gente vai chamar de file handle, ou seja, é o manipulador do arquivo, tá? Então, da mesma maneira que a gente tem o indicator handle, ou seja, o manipulador do indicador, né? Ou seja, quem a gente usa para acessar os dados do indicador, em MQL5 a gente possui também o chamado manipulador do arquivo, né? O file handle, quem que a gente usa para trabalhar, para manipular os dados daquele arquivo, ok? Então, além do file handle, a gente precisa também definir o chamado file name, ou seja, o nome do arquivo, ok? Bem, no MetaTrader 5, pessoal, os arquivos, independente do formato deles, tá? Eles ficam localizados na pasta Files, aqui do nosso MetaEditor, tudo bem? Lembrando que essa não é a única pasta disponível para você trabalhar com arquivos, tá? Porém, agora que a gente está aprendendo a trabalhar com arquivos, então a gente vai simplesmente utilizar aqui a pasta Files, ok? Então a gente vai gravar os arquivos, ler arquivos aqui dessa chamada pasta Files, ok? Bem, para a gente poder fazer leitura de arquivo, pessoal, o primeiro passo é que a gente precisa saber qual é o nome do arquivo, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, aqui dentro da pasta Files, tá? Eu vou criar um arquivo novo. Então, eu vou pegar aqui, dentro da pasta Files, e vou criar um arquivo, deixa eu ver se eu consigo pegar um novo arquivo de texto, e vou chamar ele aqui de lorem.txt, ok? Então, um famoso lorem y, tá? Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou pegar esse arquivo, lorem.txt, e eu vou copiar e colar o conteúdo. Deixa eu ver se eu faço aqui uma quebra de linha. Deixa eu ver onde que eu mostro para vocês. View. Muito bem, View by Characters. Beleza, aqui eu tenho um textozinho básico de lorem y, né? lorem.txt, tá? Então, eu vou salvar o arquivo. Bem, para a gente poder ver se o arquivo foi salvo corretamente, eu consigo, pessoal, aqui no próprio MetaEditor, abrir arquivos de texto. Opa, sem querer, ele ficou com dois formatos aqui, txt, tá? Então, se eu der dois cliques aqui em cima do arquivo, olha lá que legal, eu consigo abrir o arquivo txt dentro do próprio MetaEditor, ok? Então, deixa eu pegar aqui no MetaEditor também a quebra de linha. Tem algum lugar aqui que tem quebra de linha? Bem, pessoal, não consegui encontrar a quebra de linha, então vamos trabalhar do jeito que a gente conseguir, tá? Bem, esse é o conteúdo do arquivo, tá? É um texto, lorem y qualquer, eu só abri ele dentro do MetaEditor para a gente ver que o conteúdo está aqui, ok? Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer agora é dizer para o MetaEditor qual é o nome do arquivo. Então, lorem.txt, ok? E eu vou compilar. E, bem, para a gente conseguir fazer a leitura de arquivos, eu preciso perguntar para o MetaTrader se ele encontrou o arquivo, né? Então, como que eu faço isso, pessoal? Eu pergunto para o MetaTrader se o arquivo existe através da função fileIsExist, tá? Portanto, se a gente olhar o help da documentação, fileIsExist, ele verifica a existência de um arquivo. Portanto, eu só vou abrir o arquivo para leitura caso ele exista, né? Então, para quem olhou aqui na documentação, o tipo do arquivo é booleano, ou seja, ele retorna verdadeiro, né? A gente lendo aqui o valor do retorno, ele retorna verdadeiro caso o arquivo exista, tá? Então, eu só vou ler o arquivo caso o mesmo exista, né? Então, o que eu faço aqui?
Utilizando a função fileIsExist, eu pergunto o seguinte, ó, caso o arquivo exista, qual arquivo? Né, file name, no caso eu busco ele pelo nome, né? Então aqui no caso a condição diz o seguinte, caso o arquivo exista, e eu vou dar um print aqui no caso, pessoal, print, né? O arquivo existe, ok? Então se eu compilar, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, pessoal, compilei, tá? Então vou pegar esse arquivo, jogar para a pasta, atualizar e rodar o arquivo. Olha só, o arquivo existe. Então, a função fileIsExist, ela encontrou corretamente esse arquivo aqui, loading.txt, ok? Que eu identifiquei aqui como sendo o nome do arquivo, não é isso? Então, é esse nome do arquivo que eu busco através aqui da função fileIsExist, ou seja, ela só serve para dizer se o arquivo existe ou não. Então, caso o arquivo exista, eu vou fazer o que agora, pessoal? Eu vou abrir o arquivo para leitura. Como que eu faço para abrir o arquivo para leitura, pessoal? Para eu poder abrir um arquivo para leitura na linguagem MQL5, eu uso, no caso, a função fileOpen, tá? E a função fileOpen é do tipo inteiro. Então, olhando aqui no caso o valor do retorno, o que acontece? Se o arquivo for aberto com sucesso, ela retorna o handle do arquivo, né? E se a gente não conseguir abrir o arquivo com sucesso, ela retorna, no caso, o chamado invalid handle, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar, né, eu vou declarar, na verdade, file handle como sendo o retorno da função fileOpen, né? E aí, no caso ele pergunta qual é o nome do arquivo. O nome do arquivo é filename, que eu já verifiquei previamente que existe, tá? E aí, no caso ele fala o seguinte, quais são as flags que eu quero utilizar para abrir o arquivo? Então, essa questão das flags, pessoal, isso é interessante, tá? No caso, geralmente a gente define as flags, tá? Logo no início do nosso programa. Então, eu faço o seguinte, olha, file flags. E aí, no caso, dependendo do que eu quiser fazer com o arquivo, eu declaro, no caso, flags diferentes, tá? No caso aqui, eu quero fazer apenas uma leitura de um arquivo no formato TXT. Então, aqui eu coloco como flag o seguinte, ó, file read, ou seja, eu quero fazer a leitura de um arquivo, e uso aqui o pipe para dizer demais propriedades do que eu quero fazer, né, das flags. Além de file read, eu quero fazer o quê, pessoal? Eu sei que o arquivo ele está no formato TXT, tá? Então eu coloco aqui no caso pipe file TXT, ou seja, eu quero ler um arquivo TXT. E aí, pessoal, eu preciso colocar também qual é o code page do arquivo, né? Eu vou aqui colocar file ANSI, dizendo o seguinte, ó, esse arquivo ele está gravado com o code page aqui de ANSI, tudo bem? Então isso aqui é o que a gente chama de flags, ou seja, se eu quero apenas ler o arquivo, eu uso a flag fileRead. Se eu quiser, por exemplo, ler e escrever no arquivo, eu coloco, por exemplo, file write pipe fileRead. Significa que eu estou querendo, ao mesmo tempo, né, ler e escrever no arquivo. Nesse caso aqui eu quero apenas ler, tá? Mas a gente pode usar mais de um pipe para a gente poder ler e escrever do arquivo, ok? Então, na hora que eu abro o arquivo com a função fileOpen, tá? O segundo argumento, logo depois do nome do arquivo, no caso, são as flags que eu quero utilizar para leitura. Então, eu coloco aqui, no caso, file flags, ok? Eu posso colocar aqui, no caso, um delimitador, um code page diferente, tá? Para poder ler o arquivo, mas, a princípio, eu vou utilizar apenas esses dois argumentos. E aí o que acontece? Como a própria documentação fala, pessoal, no caso da função fileOpen, se o arquivo não conseguir ser lido corretamente, a função fileOpen retorna invalid handle. Portanto, como que eu sei que eu consegui ler corretamente o arquivo? Se fileHandle for diferente de invalid handle. Então, caso o fileHandle seja diferente de invalid handle, é sinal de que eu consegui abrir corretamente o arquivo. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar um print, né? O arquivo foi aberto corretamente para leitura. Tudo bem? E aí, o que acontece? Se eu der um compilar aqui, a gente vai saber se a gente conseguiu abrir ou não corretamente o arquivo para leitura, tá? Deixa eu só substituir na pasta. Atualizar aqui no MetaTrader, né? E olha lá, pessoal, o arquivo existe e o arquivo foi aberto corretamente para leitura. Tudo bem? Como é que eu faço agora para ler o conteúdo do arquivo?
Para eu poder ler o conteúdo do arquivo, pessoal, existem inúmeras formas de ler o conteúdo de um arquivo, tá? Mas inúmeras formas mesmo. Então, assim, o arquivo ele pode estar no formato TXT, pode estar no formato CSV, então ele pode ter vários formatos diferentes. Aqui, no caso, a gente está usando o formato TXT, perdão. A primeira coisa que eu preciso saber, na hora que eu abro um arquivo para leitura, é o seguinte: qual é o tamanho desse arquivo? Tá? Eu tenho como verificar o tamanho do arquivo? Sim. Então, para eu poder verificar o tamanho do arquivo, eu utilizo a função, pessoal, file size, tá? Que retorna uma variável do tipo long. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar assim. File size é igual a, né? Eu uso a função file size e eu peço aqui, no caso, o handle do arquivo, file handle, tá? E aí eu posso confirmar aqui o tamanho do arquivo. Olha, o tamanho do arquivo é de, vamos colocar aqui, pessoal, file size bytes, ok? Então eu compilo, substituo, né? Vou limpar aqui agora a área de impressão, atualizar e rodar o arquivo. Olha lá, pessoal, o tamanho do arquivo é de 598 bytes, tá? Então, se eu abrir aqui mesmo no MetaEditor, pessoal, né, nós vamos ver o seguinte, ó, Ctrl A, Ctrl C, eu vou ver aqui, olha só, que o meu cursor, se eu posicionar ele aqui no último caractere, ele vai me trazer aqui, olha, justamente o que? Call 598. Portanto, eu tenho o que, pessoal? 598 caracteres aqui nesse meu arquivo. Então, aqui eu consegui corretamente a informação do tamanho do arquivo, file size, né, 598 bytes. Bem, feito isso, eu não preciso, né, dessa informação para eu ler o conteúdo completo do arquivo, tá? Então, eu vou fazer agora o que? A leitura do conteúdo do arquivo. Como que eu faço a leitura do conteúdo do arquivo, pessoal? Se eu sei que dentro do arquivo tem um texto, eu posso fazer o quê, né? File content, ou seja, o conteúdo do arquivo, file content, é igual a file read string. Se eu souber, né, que dentro desse arquivo só tem string, pessoal, eu posso pedir para ele fazer o quê? Né? File read string, file handle, que é o manipulador do arquivo, e olha só, se você não passar nenhum argumento para essa função, file read string, ele vai ler o quê? Ele vai ler o conteúdo completo do arquivo, tá? Do contrário, você pode especificar, olha, que era apenas os 10 primeiros caracteres, que era apenas os 200 primeiros caracteres, os 75 primeiros caracteres. Se você não especificar nada, ele usa como padrão conteúdo igual a -1. -1 significa todo o arquivo, tá? Então, assim, se eu tenho aqui em cima o file size, eu poderia eventualmente passar aqui o file size como argumento para essa função, tranquilamente, tá? Mas aqui, pessoal, eu estou apenas explorando um pouquinho aqui o arquivo com vocês, tá? Não é necessário para a gente ler o conteúdo, né, para da gente especificar qual é o tamanho de caracteres que a gente quer ler, tudo bem? Bem, feito isso, eu vou agora pedir para quê, pessoal? Para imprimir o conteúdo do arquivo. Então, vamos lá. File content é igual a, e aí eu coloco file content. Então, para a gente debugar, eu vou fazer o quê, né? Imprime o conteúdo do arquivo, ok? Então, só para a gente ver se está tudo certo, eu vou compilar, substituir na pasta, atualizar aqui no MetaTrader, limpar a área de impressão, e agora sim, pessoal, o que eu vou fazer, né? Eu vou rodar o arquivo, olha lá, pessoal, o arquivo existe, o arquivo foi aberto corretamente para leitura, o tamanho do arquivo é de 598 bytes, tá? E aí, olha, file content, ou seja, o conteúdo do arquivo é igual a lorem y é simplesmente uma simulação, blá, 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 blá. Tudo bem? Então, assim, é sinal de que a gente conseguiu corretamente ler o conteúdo do arquivo, tá? Porém, pessoal, uma boa prática quando a gente trabalha com arquivos é, depois de que a gente termina de trabalhar com o arquivo, a gente tem que fazer o quê? A gente precisa fechar o arquivo, né, para leitura. Então, o que acontece? A gente abre o arquivo com file open e depois que você lê o conteúdo do arquivo, trabalha com o conteúdo do arquivo, no final a gente não pode esquecer de dar um file close, tá? E no caso a gente coloca aqui qual é o handle do arquivo file close. Então, uma boa prática, tá, é fechar o conteúdo do arquivo para leitura. Então, vamos colocar assim, boa prática, ou seja, não esqueçam também de fechar o arquivo para leitura, ok? Então, compilando, substituindo, atualizando aqui no MetaTrader, limpando a área de impressão, a gente tem o que, pessoal? Um modelozinho básico, né, para a gente trabalhar com arquivos do tipo TXT, ok?
Então, lembrando que arquivos de texto são aqueles arquivos, né, digamos assim, onde todo o conteúdo ele, digamos, está concatenado aqui como uma grande string, né? Então, assim, é importante que a gente aprenda a trabalhar com esse tipo de arquivo em primeiro lugar. Tudo bem? Existem outros tipos de arquivo, a gente vai fazer, né, a leitura também de outros tipos de arquivo, mas, enfim, esse é o primeiro tipo para a gente poder entender como é que funciona. Tudo bem? Então, é assim que a gente lê arquivos utilizando a linguagem de programação MQL5. Ok? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.